Seria legal se uma Ferrari como essa estivesse abandonada no terreno ao lado da sua casa, né? Parece até difícil de acreditar, mas tem muita gente que deixa veículos como esses abandonados por aí. Ferrari enterrada no quintal. Imagine uma cena, um grupo de crianças brincando no quintal de uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando de repente elas batem em algo estranho ao cavar um buraco. Para surpresa de todos, era o teto de um carro. Mas não era um carro qualquer, era uma Ferrari enterrada no solo. A polícia, com cuidado, foi chamada e, com muito, percebeu a escavar ao redor do veículo misterioso. Descobriu-se então que aquela Ferrari não era apenas uma Ferrari comum, mas sim uma Dino 246 GTS de 1974. Mas como e por que ela foi parar enterrada no quintal era um verdadeiro enigma. Após muitos anos de pesquisas e pesquisas, algumas informações ficaram sobre essa intrigante história. Descobriu-se que a Ferrari foi enterrada em dezembro de 1974, a pedido de seu antigo dono, um milionário chamado Rosendo Cruz. A intenção dele era dar um golpe no seguro e receber o dinheiro da pólice. Afinal, o carro era um presente de Cruz para sua esposa. Cruz havia pedido a dois homens para jogarem o carro no mar, mas ao se depararem com a beleza deslumbrante da Ferrari, eles não tiveram coragem. Em vez disso, decidiram enterrá-la no quintal de uma casa, talvez com a intenção de recuperá-la mais tarde. Porém, essa intenção nunca se concretizou. De qualquer forma, Cruz conseguiu aplicar o golpe e recebeu o dinheiro do seguro ao alegar que o veículo havia sido roubado. Após ser desenterrada em 1978, a Ferrari passou pelas mãos de restauradores habilidosos e hoje ela volta a rodar pelas estradas da Califórnia nos finais de semana. É incrível pensar como um veículo tão especial, enterrado por tanto tempo, ganhou uma nova vida graças aos cuidados e a paixão pelos carros clássicos. Navio abandonado. Na pirotesca Baía Homebush, próximo a Sydney, encontra-se um navio de transporte abandonado que se tornou famoso pela sua aparência única. Estamos falando do SS Airfield, cujo casco está encoberto por uma vegetação exuberante, transformando-o em uma floresta flutuante impressionante. O SS Airfield foi construído nos anos de 1930 e utilizado durante a Segunda Guerra Mundial para transportar suprimentos. No entanto, após o fim da guerra, o navio foi deixado de lado e acabou ancorado na Baía Homebush, onde permanece até hoje. O que torna o SS Airfield tão especial é a forma como a natureza tomou conta dele. Ao longo dos anos, árvores e plantas começaram a crescer no casco do navio abandonado, transformando-o em uma paisagem incrível. Galhos verdes, folhas vibrantes e até mesmo pequenas flores criaram uma verdadeira floresta flutuante. Abandonando um carro de presente. Abandonando um carro de presente. Um homem foi presenteado com uma Lamborghini Miura S 1969, comprada especialmente para você por Aristóteles Onassis, um homem extremamente rico. Foi exatamente isso que aconteceu com Stamatis Kakotas, um famoso cantor grego conhecido como o Elvis grego. No entanto, a reação de Kakotas não foi tão empolgante quanto se esperava. Após percorrer quase 100 mil milhas com o carro esportivo, Kakotas deixou um Lamborghini abandonado no estacionamento de um motel em Atenas desde 1972, depois de uma falha no motor. Apesar de ser um entusiasta da velocidade e até mesmo um piloto de rally, ele decidiu não pagar pelo conserto e simplesmente deixou o automóvel ao sabor do tempo. O veículo clássico só voltou a chamar a atenção quando as Olimpíadas estavam prestes a chegar à cidade grega, em 2004. Na ocasião, o hotel onde o carro estava precisou passar por uma reconstrução. O Lamborghini Miura S foi colocado em leilão, mas os $480 mil oferecidos não foram suficientes para atingir o valor mínimo estabelecido pelo veículo. Posteriormente, a Lamborghini foi vendida por um preço muito próximo da oferta inicial. Abandonado em um galpão.
Nos anos 60, a Ford provocou uma verdadeira revolução na Europa ao derrotar a Ferrari em várias competições tradicionais da região, incluindo as renomadas 24 horas de Le Mans. Um dos carros que se tornou um ícone dessa conquista foi o Shelby Cobra Daytona Coupé, produzido em apenas 6 exemplares exclusivamente para competições. Após dominar as pistas europeias, os 6 veículos retornaram aos Estados Unidos, onde foram adquiridos por colecionadores e vendidos pelo próprio criador, Carroll Shelby. Com o passar do tempo, um dos Cobras acabou sendo considerado perdido, deixando apenas 5 unidades registradas e conhecidas. Foi somente em 2001, após o trágico suicídio de Dana O'Hara, que veio à tona uma informação surpreendente. Ela era a herdeira do 6º exemplar do Cobra Daytona Coupé, chamado de CSX 2287. Esse carro havia sido vendido pelo próprio Shelby ao pai de Dana, George Brandt, por apenas milhões de dólares na época de 70 e guardado em um galpão, trancado por todos esses anos como uma verdadeira descoberta em um celeiro. A triste morte de Dana trouxe à luz esse clássico americano que hoje é avaliado em mais de 4 milhões de dólares. Navio soviético. Nas proximidades da encantadora cidade de Balaklava, na Ucrânia, encontra-se uma antiga base de submarinos soviéticos que hoje está abandonada. Essa base fascinante abriga instalações subterrâneas impressionantes, incluindo uma doca de concreto onde submarinos costumavam ser reparados. No entanto, atualmente, esses espaços estão vazios e desolados. A base submarina de Balaklava teve um papel significativo durante a era soviética. Ela serviu como uma importante instalação militar para a Marinha Soviética, abrigando submarinos e fornecendo suporte para suas operações. A localização subterrânea da base proporcionava uma camuflagem perfeita e proteção contra possíveis ataques. Com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, a base dos submarinos de Balaklava perdeu sua utilidade estratégica. Os submarinos foram retirados e as instalações ficaram abandonadas. Hoje, esses espaços vazios são testemunhas silenciosas de uma época passada e carregam consigo a história e a memória das operações submarinas soviéticas. Embora as instalações estejam desoladas, elas atraem a curiosidade de exploradores urbanos, historiadores e entusiastas militares. A arquitetura subterrânea complexa e as estruturas de concreto imponentes são um lembrete visual do poderio militar da União Soviética. O Batmóvel. Antes do famoso Lincoln Futura, que conhecemos como Batmóvel de 1966, existiu outro carro oficialmente reconhecido como o primeiro Batmóvel. Construído por Forrest Robinson em 1963, o veículo original era de Oldsmobile 88, que passou por uma transformação completa, utilizando fibra de vidro. A DC Comics aproveitou o carro de Robinson para promover uma série de produtos relacionados ao Batman, declarando-o como o primeiro Batmóvel oficial. No entanto, com o surgimento dos outros modelos no seriado de TV do herói, o Oldsmobile acabou sendo deixado de lado em 1968 e permaneceu abandonado em uma garagem por incríveis 40 anos, até que finalmente foi restaurado. Recentemente ele foi vendido em um leilão por $137 mil, um valor bem inferior aos impressionantes 4,2 milhões de dólares alcançados pelo seu sucessor, que apareceu na televisão. Um dos aviões mais incríveis abandonado. Desenvolvido na antiga União Soviética, o Ekharoplan foi um projeto inovador que combinava as características de um avião com as de um navio de guerra. Sua principal finalidade era proporcionar um transporte aéreo fluvial de alta velocidade, navegando próximo à superfície d'água. O visual do Ekharoplan era único e imponente, chamando a atenção por onde passava. Sua capacidade de voar em altitudes muito baixas, utilizando o chamado efeito solo, permitia que atingisse velocidades superiores a 500 km por hora. Era uma máquina impressionante, capaz de navegar rapidamente sobre a água, combinando a liberdade do voo com a estabilidade de um navio. Apesar de suas características únicas e potencialidades, o Ekharoplan foi abandonado ainda na década de 1980, pouco depois de iniciar a produção em série. Isso ocorreu devido ao alcance limitado de suas operações. O projeto não conseguiu superar as restrições técnicas e econômicas que surgiram durante
seu desenvolvimento. Cemitérios de carros em Paris. O cemitério de carros em Paris é um lugar peculiar e intrigante. O que um dia foi apenas um terreno baldio comum, transformou-se em um verdadeiro cemitério para automóveis. Com o passar dos anos, os veículos foram cobertos por terra e areia, transformando-se em restos esqueléticos. Embora seja um local fascinante para se visitar, infelizmente só podemos conhecê-lo por meio de visitas virtuais. O cemitério de carros está localizado em uma propriedade privada e fora dos limites do público. A descoberta desse cemitério ocorreu no início do século XX e desde então tem despertado grande fascínio. O número exato de carros abandonados lá é desconhecido, mas estima-se que existam mais de 30 mil veículos. Acredita-se que esses carros tenham sido doados para a cidade e que tenham sido roubados e posteriormente descartados. Se você visse um desses pela rua, ia deixar passar barato? Comenta aí embaixo qual veículo você gostaria de encontrar. Peço também que não saia desse vídeo sem antes se inscrever e ativar o sininho das notificações. Sua colaboração ajuda demais o canal para que a gente mantenha essa frequência de 3 vídeos por semana. Então, eu peço humildemente para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que isso vai ajudar demais o nosso trabalho. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.